O que seria isso, pastor? A Bíblia diz que Deus ele dá sol e chuva, tanto para maus como bons. Deveríamos compreender muito claro essa palavra. Mas como precisa de alguns esclarecimentos, então eu acho importante ressaltar aqui nesta hora tão abençoada de almoço, você está aí no engasgue com a comida não, por favor, fica tranquilo. Não vai engasgar aí não, filho. Vamos lá, pastor, o senhor está dizendo que então nós temos que passar pelas pauleiras, pelo sofrimento. É isso aí, meu filho, faz parte. Você imagina se você aceitasse Jesus, Deus te desse BMW, Rolls Royce, fazenda, dinheiro, luxo, fama. Você já pensou, todo mundo iria aceitar Jesus sem pregação do Evangelho, só com testemunho da sua riqueza. Não. Não é isso que estão pregando por aí que fará com que as almas cheguem a Cristo. O que fará com que as almas cheguem a Cristo é o sofrimento do justo e o seu testemunho verdadeiro. Isso fará com que almas cheguem a Cristo. É isso aí. É totalmente oposto do que essa pastorzada estão pregando por aí, filho. Então, veja bem, muitas vezes a pergunta ela ganha peso, principalmente se considerarmos o tipo de teologia que está ensinando sobre vitórias, sobre não males, sobre não enfermidades, sobre não doenças, prosperidade financeira. Então ela entra em desacordo. O que eu vou pregar aqui entra em desacordo a isso. Essa é uma dura realidade. Então, qual seria, pastor, a razão do sofrimento do justo, a razão do sofrimento do salvo? Então vamos pegar lá. Bom, primeiro em Gênesis você encontra que o primeiro culto realizado na face da terra, que foi por Abel, ele é morto depois de oferecer um culto. Olha que situação. Nossa, pastor, então não deixou genealogia, ele não deixou nenhuma marca profunda de filiação, de bens, de patrimônio. Os seus rebanhos talvez se perderam, animais foram atacados, né? Sabe lá, a Bíblia não comenta, mas sabe lá como ficou aquilo. A terra o pasto que ele tinha, que ele cuidava, as ovelhas, sabe lá como é que ficou aquilo. Mas a razão lógica é que num culto, quando ele alcança Deus, ele atinge o objetivo da adoração perfeita, ele é assassinado. Mas por que Deus deixou? Bom, em outras palavras, vamos parar e meditar uma coisa. Não choque-se não. Desengasga, calma, fica tranquilo. Vamos pensar o seguinte, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, entre eu e você, justo, e um ímpio que está do nosso lado tentando nos afligir, você pode ter certeza que Deus vai preferir que nós partamos dessa vida, que nós saiamos dessa vida. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque sabe que ele vai morar com o demônio numa eternidade. Essa é a dura realidade. Então vamos começar a entender a Bíblia e compreender as coisas sagradas e santas. Os planos de Deus não é o plano dos homens. A graça de Deus não é a graça que os homens doam um ao outro, né? Então vamos entender essas questões. Então nós não temos todas as respostas cabíveis para satisfazer o seu ego. O que a Bíblia tem é uma satisfação de redutivamente deixar claro qual é o objetivo do plano de Deus. Esse é o fator principal da palavra de Deus. As Escrituras elas nos dão claras e evidências de que Deus está no controle do quê? Deus está no controle quando eu tomo minha decisão. Deus não está no controle antes que eu tome uma decisão. Ué, como assim, pastor? Claro que não, meu filho. Aí o livre-arbítrio. Por que Deus não está no controle? Por isso que você pediu para Abraão oferecer o filho. A decisão que Deus tomou foi quando ele realmente decidiu matar o filho. Deus então interviu e resolveu o problema. Deus está atento sobre as decisões que nós tomamos. Então, preste bem atenção. O corte de cabelo que você fez é uma decisão que você está tentando, com esse tipo de corte de cabelo, se manifestar em público. E o que é que será notado? O que é que você espera de resultado desse corte de cabelo? O que é que você espera dessa indumentária que você pôs? Essa roupa que você pôs? A decisão de Deus será depois de que você tomou uma atitude. Deus ele não vai tomar uma atitude antes de você tomar uma atitude, porque Ele nos deu o livre-arbítrio.
Esse é o ponto culminante da nossa vida. O sofrimento só é determinado sobre a vida do justo mediante a decisão que ele toma pela justiça de Deus, pela ética divina, pela palavra de Deus, pela coerência daquilo que ele foi iluminado como lavado e regenerado, justificado, redimido pelo sangue de Jesus. Então qual é a decisão que você vai tomar mediante isso que está acontecendo à sua volta? Mediante essa atitude que você tomar, Deus ele vai cuidar de você. Deus ele vai cuidar de você. Eu me lembro um dia em que um homem ele esteve num local onde eu estava para construir um templo, foi lá armado, apontou um revólver para mim, me ameaçou de morte, né? E aquela coisa toda, a gente já tinha comprado o terreno, praticamente pago, tudo certinho, tudo arrumado, e a pessoa ficou bronqueada que a gente comprou o terreno lá para fazer uma igreja. Me ameaçou de matar. Eu procurei o proprietário, muito chateado, fui primeiro para o meu quarto, dobrei o joelho, chorei os pés de Jesus, e disse, ó Senhor, puxa vida, estou muito chateado, acho que eu vou desistir de construir a igreja lá, o templo lá. Chamei o proprietário, 2 dias depois, quando chamei o proprietário, ele veio e falou, mas o que aconteceu? Eu contei, ele falou assim, não, mas ele morreu ontem no banco, ele foi entrar no banco lá, teve infarto, teve que chamar bombeiro para arrancar a porta do banco, para tirar ele e tal. Bom, então, Deus matou um homem ímpio. Agora, se você me perguntar se ele foi salvo ou não, eu confesso que na minha oração eu pedi para Deus salvar ele. E confesso também que eu pensei em matar ele. Na hora lá, filho. Eu confesso. Eu sou um ser humano também, meu irmão. Você tem que entender. Eu sou pastor, mas eu sou um ser humano também, meu irmão. E essa é a realidade. Não tem outra forma de explicar. No momento de equação, você tem sentimento, você tem escolhas a fazer, você tem decisões a tomar. Então, muito chato, né? Muito chato, mas é a verdade que eu estou te falando aqui. Bom, aí Deus tomou a providência. Bom, Silas, então eu vejo você como um instrumento da minha vida. Eu vou salvar essa pessoa. Quem sabe Deus tratou com ele, falou com ele. E eu acredito, se você me perguntar, pastor Silas, e agora? Eu acredito que eu possa até encontrar ele lá na glória. Porque eu tinha pregado para ele também. Eu tinha falado de Jesus para ele. Bom, tá. Então as coisas são assim. Esse ponto culminante, o sofrimento de um justo. Um dos pontos, talvez, que cause muita tristeza em evangélicos, é que eles sofrem tanto, ou até mais do que algum tipo de ímpio. E isso é natural. Isso é natural. Eu queria que você parasse e fizesse uma reflexão comigo o seguinte. Vale a pena ser um cidadão brasileiro, pagador dos impostos, honrar aquela bandeira, honrar a Constituição, por a gente ouvir e perceber tantos criminosos nos poderes, fraudando, extorquindo, desviando merenda escolar, você acha que vale a pena você sofrer tudo que você tem sofrido? Os benefícios que o dinheiro público poderia trazer para você, para mim, para nós, para a nossa sociedade, você fica chateado em saber tudo isso? Como é que você se sente? Bom, então nós que servimos a Deus, nós sofremos muito ao ver um mundo, por exemplo, desenfreado. Você olhar, por exemplo, eu confesso para vocês que de vez em quando eu chego ali naquela lagoinha, eu vou ali às vezes comprar um lanche à noite, eu fico olhando, muitas coisas me passam na cabeça. Uma garotinha de 12 anos com uma mini saia, com um shortinho sendo amassada por um marmanjo lá, né? Uma mocinha que ela deveria estar brincando de boneca, estar dentro de casa, 11 horas da noite, está ali na rua, numa praça, né? Os pais dessa criança, onde estão? O que estão fazendo? Então, é um sofrimento. Esse já é um sofrimento para uma pessoa que pensa na felicidade dessa moça, que pensa na felicidade dessa família, que pensa na vida desse marmanjo que está ali atrás do quê? Do corpinho dessa garota. Amanhã engravida ela, doenças venéreas podem ser transportadas. Enfim, está pouco desleixando o que vai acontecer. Amanhã nem paga a pensão, se pagar é uma mísera pensão, né? Vai lá, manda baixar o salário dele lá na carteira para poder pagar uma mísera pensão para essa criança. Enfim, é o mundo que nós estamos. Então, um justo já começa a sofrer com essas circunstâncias do mundo que nós estamos vivendo à nossa volta. Já é um fator para nós sofrermos. Agora,
Por que que Deus, ele de certa forma, ele atribui a nós essa questão e deixa claro, Jesus mesmo ele chegou e disse, no mundo tereis aflições. Mas ele termina dizendo, tente bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, que palavra alentadora, que palavra sustentadora, edificante, consoladora. Vencer o mundo. Ele não falou vencer a guerra da Ucrânia, não falou vencer a guerra da Rússia, ele não falou vencer a guerra financeira, não. Ele falou, olha, eu venci o mundo. A palavra mundo, ele não referiu o cosmo. A palavra mundo, ele referiu às potestades satânicas. Você sabia que, por exemplo, uma legião de demônio, ela dirige, às vezes, um circuito de uma região. Por exemplo, em Decápolis, no capítulo 5 de Marcos, diz que os demônios não queriam que fosse expulso daquela região. Olha, Decápolis são 10 cidades gregas que estavam à margem do Mar da Galileia. Então, são algumas cidades existentes até hoje. Os demônios disseram, não nos manda embora desse termo. Então, uma legião de demônios dirigia 10 cidades. Para você ter uma noção, naquela época, uma legião de soldados romanos tinha 4.000 soldados. Uma legião grega tinha 6.000 soldados. Então, não sei de que tamanho de legião que eles estavam falando, se era romana ou se era do Império Romano ou se era exatamente dos gregos. Mas uma legião, 4.000 soldados, 4.000 demônios. Você imagina 4.000 demônios dirigindo 10 cidades? E estava no controle de uma pessoa também que estava ali possessa dele, perturbando toda aquela região. Diz que um principado, por exemplo, ele dirige um estado. Já uma potestade já dirige um continente. Então, veja bem que quando o Senhor está dizendo que eu venci o mundo, ele está falando não é das armas bélicas, dos confrontos militares, das guerras bacteriológicas que nós vivemos aí agora com esse vírus, que foi uma guerra global bacteriológica, né? Não é isso que Jesus está tratando. Ele está dizendo que ele venceu todas essas potestades, todas essas legiões, todos esses principados, eles caíram por terra, e eles perderam o poder da morte, perderam a chave do reino. Enfim, Jesus venceu, e pronto, encerrou a conversa. E Jesus morreu, você e eu ainda não lutamos até o sangue, como disse Paulo. Ainda não lutamos até o sangue. Então nós estamos numa batalha, numa guerra. E qual é o desespero seu? Tanto o rei Davi quanto o Asaf, eles expressaram no Salmo 73 uma inveja da prosperidade dos ímpios. E por que os ímpios prosperam, pastor? Ah, tá, eles prosperam, tá certo, é mesmo, eles prosperam. Tá, então, mas... E o que eles fizeram para prosperar? Alguns, eles foram dignamente honrados pelo trabalho, qualificados, souberam administrar o seu dinheiro, souberam administrar a sua vida financeira, souberam administrar o sustento do seu corpo, souberam administrar todo um processo sistêmico que está aí enfiado em bolsas de valores, né? Quedas, bolsa subindo, bolsa caindo, eles souberam administrar esse processo. Souberam fazer capital de giro, souberam fazer reservas de capitais, enfim, eles foram criativos. E você, o que fez? Um consumista desenfreado? Não, você talvez poderia ter alguma coisa. Hoje eu tenho uma casa minha que veio de orientadores. Nem tenho inveja dos que praticam a iniquidade. Ora, isso é muito fácil, você viver dentro de quase do Senhor, a inveja, a arrogância, ao ver a prosperidade dos perversos, isso pode ser um grande problema para nós, evangélicos.
E principalmente aqueles que temem a Deus, que são fiéis. Então pare e reflita, meu filho. Que não é esse o projeto de Deus. Agora, Deus também não quer ver você andando em cima de uma porca suja de lama, né? Deus não quer não, meu filho. Eu tenho um carro aí que eu ganhei do meu familiar lá, né? E é um carro, acho que ele é 93. Então agora 2023 ele vai fazer 30 anos. Aí alguém olha em mim, já vários, chegou, pastor, mas o senhor andando nesse carrinho, nesse Monza, o senhor tem que andar no carro zero e tal. Eu falei, ei, qual é a diferença de eu estar no carro zero? Eu andando nesse Monza aqui, você já fala que eu sou ladrão, estou roubando a igreja? E você imagina se eu tiver um carro zero? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma aparência, um status, que dizem que eu tenho aparência de pessoa rica. Mas eu sou multimilionário de Deus. Mas sou um pobre de espírito. Eu necessito de Deus. Então, meus filhos, não é um carro que vai dizer quem eu sou. Não é um carro que vai falar do meu caráter. Não é a minha roupa que vai dizer do meu caráter. Quantos homens bons montados em cima de um cavalo, de uma mula? E quantos desgraçados, miseráveis, maus, ruins, ímpios, assassinos, cruéis, na poltrona de um avião particular? E aí, meu irmão, como é que faz com isso então? Então, filho, é isso aí, o mundão tem essas escolhas. E Deus só vai agir mediante a minha e a sua escolha. Bom, é importante que nós desviamos os nossos olhares dessas desventuras de prosperidade de pessoas que tanto foram justas a sua prosperidade, quanto também foram injustas. Você não tem que pensar dessa forma. Eu estava lendo esses dias a prisão daquele grande assaltante que assaltou bilhões de dólares em diamantes, né? O cara chegou a fazer 18 plásticas. E o policial do FBI, ele pegou com uma dissonância muito simples. Quando o indivíduo desceu do metrô, ele gritou o nome dele. E ele olhou para trás. Ele foi detido. As plásticas não conseguiram esconder o caráter do nome perfilado pela família. Continuava o verdadeiro nome. Embora ele tinha outras 200 identidades. Mas o nome de nascença fez com que ele fosse parar na prisão. Até hoje não contou onde estão os diamantes. Mas está pagando um preço altíssimo. Um bilionário enjaulado. Mas olha, deixa eu te alertar uma coisa, hein? Existem muitas pessoas que pelo bom caminho da justiça, da retidão, da sinceridade, do caráter, eles conseguiram ter uma grande fortuna. Mas isso não consegue matar a sede da sua alma. Eles ainda têm sede. E essa sede é que na sua alma falta a água de Jesus para acalmar essa sede. Somente Jesus pode acalmar essa sede. Somente Jesus pode ser o pão que alimenta a fome desse processo que está dentro do ser humano. Somente Jesus pode ser o caminho para fazer com que essas pessoas tenham sorriso de paz e de gratidão e felicidade, não só por ter os bens, mas por ter Deus também dentro do seu coração. Então isso é maravilhoso, meus filhos. Então, quando nós batemos os olhos na palavra de Deus e que começamos a meditar na palavra de Deus, nós começamos a ver as coisas de uma outra forma. Então eu vou ler um texto aqui para você, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre para convosco? Filho meu, não menospreze a correção do Senhor, nem desmaieis, quando por ele é provado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todos filhos a quem recebe. Então, esse será o tema do ponto de partida. Eu tenho aqui ainda mais 3 horas para decorrer esse sermão. Eu tenho mais 29 minutos para nós decorrer esse sermão. Filho, você que é pai, já bateu no filho de alguém?
Você tentou já bater num filho de alguém corrigindo esse filho? Não. Seria loucura. Se você o fez, foi violência. Porque ninguém pode bater no filho dos outros. Como você não quer que bata no seu filho. Então presta atenção, vamos entender a questão da filiação paterna, materna. Ora, se eu sou filho dessa mãe, essa mãe, ela vai ter que corrigir. Eu me lembro de um pai que um dia ele foi visitar o filho na cadeia. O filho tinha se envolvido com os amigos e estava preso por um tráfico de droga. E esse pai chegou lá na cadeia, 11 horas da noite, foi o horário que ele conseguiu para chegar lá. Era um trabalhador, era um homem sincero, temente a Deus. Chegou lá e eu estava junto. Estava junto, aquele pai bondoso. Disse, tá bom o lugar que você está? Ele disse, não está. Ele disse, por que você está aqui? Aí eu olhei para ele, senhor, não sei. Você está aqui porque eu te ensinei a trocar tiro com a polícia, você está aqui porque eu ensinei você a fumar maconha, cheirar cocaína, eu ensinei você a roubar. Ele, não, pai, o senhor nunca me ensinou. Ele falou, é? Então, filho, aceite a correção, fique aí, porque esse senhor e esse pai que você adotou ele para ser o seu pai, é o diabo. E olha onde ele te colocou. Essa correção está vindo sobre você, porque você tomou ele por pai. Se você tivesse seguido esse pai aqui, você não estaria enfiado nisso aí. Se você tivesse escolhido o seu pai e o caráter que ele deu, você não estaria enfiado nisso. Então agora vá atrás dos irmãos desse pai que você tem aí, dos filhos que ele tem, esse pai que te pôs aqui, e vê se eles vêm te visitar e te tirar daqui, porque eu não te tiro. Eu nunca ensinei meus filhos a fazer isso, então eu não sei nem como tirar eles de uma cadeia. Tchau. E foi embora, filho. Olha que coisa boa, né? Mediante a escolha desse filho, esse pai teve uma decisão em cima do que esse filho escolheu. Deus, ele vai ter uma dimensão de correção sobre sua vida, mediante a escolha que você faz. Deus não vai bater nos filhos do diabo. Deus não vai corrigir os filhos do demônio. Não, senhores. Não, senhores. Deus, ele vai corrigir aquele que realmente ele ama e eles o aceitaram como pai. Veja aqui. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Então Deus, ele vai te corrigir, filho. E você está chateado com isso? Meu filho, você está sendo corrigido por Deus. Você deu uma escapadinha aí, meu filho, largou a Bíblia de lado e foi lá pro forrozinho lá, foi lá pro carnavalzinho lá, meu irmão. Foi ver lá as menininhas, foi ver os mocinhos lá com os músculos de fora, fia. Foi ver eles lá, fia, e agora você está enjaulada nessa aí, fia. E você ainda está brava, você ainda está chateada porque Deus te abandonou? Deus não pode ir nas bagunças que vocês vão, meus filhos. Deus não pode entrar nos revoer que vocês vão, meus filhos. Não. Deus, ele vai até onde você vai com a justiça dele. Se deliberadamente você tomou um outro tipo de atitude, ele não vai com você. Eu me lembro numa igreja que eu pastoreei, teve um problema seríssimo. O camarada estava devendo para o irmãozinho lá da igreja, era um trabalho braçal, e ele lutando para receber. E quando foi um dia, eu vou cedo falando assim, eu vou pedir minutos, eu vou lá, tá, cara. E ele me mata, eu mato ele. Hoje eu vou receber. E aí eu bravo. Bom, Deus olhou e falou, bom, eu tomei atitude. Ixi, agora eu vou ter que tomar a minha também. Aí chegou lá, bateu na casa do cara e já começou a ficar bravo, porque hoje eu recebo, e pá, o cara sacou da arma e pá, matou o irmãozinho, deu um tiro nele, filho. E foi no coração, filho. E ele morreu. Morrido. Aí, meu irmão, funeral, filho. E agora, pastor, como é que o senhor vai fazer esse funeral? Aí todo mundo, pastor, ele foi salvo ou não foi?
Foi ou não foi? E foi ou não foi? Não, não foi, não foi. Aí, bom, eu, como pastor, falei, bom, vou deixar para usar o argumento na hora certa. Não vou ficar respondendo ninguém se foi, se não foi. Eu sou lá juiz de atitude que as pessoas tomaram. Sou juiz disso, não. Sou pastor que prega a palavra. Bom, no funeral, então, quando eu fui falar, falei, meus irmãos, é o seguinte, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui nesse funeral. O nosso irmão Joãozinho, ele está no céu, ele foi para o céu, porque Deus não deixou ele matar. Deus corrige e açoita aquele que tem por filho. É esse texto que eu li. Então Deus permitiu que ele tomasse um balaço no peito, caísse de costa, e a família está tudo ali assistindo, caísse de costa, porque Deus não queria ver ele numa cadeia e dali ele se tornar um assassino, e Deus amava ele, ele era justo. Ele era tão justo que ele foi atrás de receber o que ele trabalhou, ele era justo. Ele era uma pessoa íntegra, abençoada. Aí todo mundo chorou e deu glória a Deus. E nós vamos encontrar o irmão Joãozinho lá na glória. Nós vamos chegar lá, dar um abraço, dar um pulo, virar uma piruleta no ar e falar, estamos aqui com Jesus agora. Glória a Deus, aleluia. Porque nós é filho, ele é filho e tudo é benção. Então, meu irmão, repetidas vezes, Deus ele vai me disciplinar, ele vai te disciplinar. Deuteronômio no capítulo 8, versículo 5 diz, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E ei, minha filha, meu filho, você está apanhando, está levando uma chibatada de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, está levando um corinho aí? Glória a Deus, aleluia, porque você ainda é filho, você ainda é filhinha. Porque o dia que ele te abandonar, minha filha, o dia que Deus te abandonar, meu filho, quem vai te corrigir é o cão, meu filho. E esse mundo é o mundo cão. O negócio é sério, meu filho. Você pode olhar, por exemplo, Israel. Deus tratou duramente, corrigia Israel duramente. Olha, quando você pega, por exemplo, José vendido como escravo para o Egito, o que Deus faz? Deus permite uma fome na terra toda e ter pão só no Egito e na mão de José, e os irmãos que o venderam como escravo têm que ir lá comprar pão dele. Olha como que Deus é justo. Mas José também vivia a justiça de Deus. Então, os inimigos que nos perseguem muitas vezes terão que vir buscar pão na nossa mão. Agora, tem um detalhe. Eles se acomodaram ali, porque viram o poder que José conquistou, a fama que ele conquistou. E por falar nisso, deixa eu fazer uma lembrança em você aqui agora. Você já viu essas dondocas que desfilam nas passarelas para serem as beldades do município, as beldades do estado, as beldades do país, né? São as misses, né? Você já notou que essas mulheres, quando elas estavam nas escolas, as pessoas não davam muita bola para elas, não. Embora elas tendo a medida do corpo cabível para que elas sejam consideradas como as maiores beldades, as mulheres mais belas do estado, da cidade, do país, ou enfim, Miss do Universo, elas passaram, pelas medidas, Mas você já notou que as pessoas só veem o defeito delas depois que elas se tornam famosas e que elas se tornam as beldades? Você está pensando que o diabo estava preocupado com você quando você fumava no cachimbinho lá? Quando você cheirava pó, você bebia cachaça no garrafão, você xingava, você blasfemava, você brigava, você pensando, o diabo um pouco estava ligando para você, deixava você como cavalo dele. Você estava lá fazendo o que o diabo queria mesmo. Agora você tomou iniciativa, você escolheu Jesus. Você escolheu aquele Jesus que ele levou ele para a morte, esse demônio levou ele para a morte, ceifou a vida dele, escarneceu dele. Agora você escolheu esse Jesus que ressuscitou, você um dia ressuscitou. Você sabe o que é esse povo de Israel passar 430 anos num cativeiro como escravo e de repente Deus os tirar de lá? Isso fala da nossa conversão. Um dia Deus nos tirou da mão do demônio, da escravatura que ele fazia para nós.
Arrancou nós de lá, meu filho. Nos libertou daquele faraó satânico que estava disposto a matar nossa filiação, matar nossos filhos e a matar nós também. E nos levar para viver na eternidade com ele. O Senhor foi lá com mão forte e nos resgatou. E hoje você está andando no deserto e está reclamando, mas tem um maná que cai do céu. Sai água da rocha. Oh, mas o que você está reclamando? De noite tem uma nuvem de fogo para poder te esquentar, para você não morrer com a temperatura baixa do deserto. De dia tem uma nuvem de sombra para você não morrer com o sol causticante do deserto. E você ainda está reclamando, meu filho. Oh, para aí, meu filho, para aí, meu filho. Tem um lado abençoado deste reino de ser uma vida, de ter uma vida justa, de viver uma vida piedosa, de viver uma vida de restrição. Olha, vou ser sincero, meu irmão. Eu me lembro que quando eu não tinha Jesus, o camarada buzinou várias vezes atrás do meu carro, eu soquei uma ré e subi em cima do carro dele. Hoje, quantos buzinou já atrás do meu carro e eu afastei, quando achei uma brecha, dei caminho para ele, filho. E ele passou xingando minha mãe, meu pai, meu avô, meu tataravô, minha tataravó, xingou todo mundo. Então, meu filho, mas agora é o seguinte, eu continuo tendo os mesmos braços, eu continuo sendo o Silas, mas a minha velha natureza tem que morrer agora, filho, porque o dia que Jesus morreu, morreu com ele. Mas o dia que Jesus ressuscitou, ressuscitou com ele. E fala a verdade, vamos encerrando aqui a mensagem. Se você tivesse sido morto e ressuscitasse aqui nesse mundo, você ia atrás das pessoas que te mataram? Você iria lá perturbar ela? Você imagina, por exemplo, Jesus, se ele tivesse ressuscitado, quando Jesus ressuscitou, por exemplo, ele tivesse ido na casa de Caifás, de Anas, que mandou matar Jesus, de Pilatos, que deu a ordem para poder aceitá-los e matar. Você iria aparecer para eles, pela ruindade que você tem no coração. Então você ainda não é filho, você ainda não é filhinha, você não sabe perdoar, você não tem perdão no coração, você ainda tem ódio, tem amargura, tem desilusão, tem rancores. Então você ainda não é filho. Cuidado que você pode estar sendo corrigido pelo maligno. Ele arrebenta mesmo. A correção de Deus, ela produz enriquecimento, conhecimento. Ela constrói dentro de nós, ela nos eleva a um autoconhecimento, uma sabedoria que vem do alto. O diabo não, quando ele te corrige é para você pensar em suicídio, é para você pensar em desistência da vida. Deus não, quando ele te corrige, ele está te elevando, ele está te carregando às alturas, ele está dizendo que você é uma pessoa que é observada, que agora muita gente vê defeito em você, mas que você é uma pessoa regenerada e transformada. É como as Miss Universo. Ora, você pode perceber, eu me lembro que quando eu era membro da igreja, ninguém estava nem aí comigo. Mas quando eu fui chamado para ficar na porta, olhando os cachorros dos irmãos que vinham brigar na porta da igreja, o primeiro serviço que eu fiz na igreja foi olhar cachorro dos irmãos que brigavam. Porque os cachorros brigavam, depois o demônio pegava os irmãos e eles queriam brigar também. O demônio pegava os cachorros, depois pegava os irmãos. Você, que guerra, meu irmão! Que guerra na porta da igreja! Mas isso é o diabo mesmo, ele faz assim, ele corrige as pessoas assim, filho. Ele já tem elas como escrava mesmo. E agora não. Agora tinha aquele irmão que o cachorrinho escapou, que veio, aí ele ficava humilde, a pessoa brava com ele, porque o cachorro dele mordeu ele. E eu, calma, gente, calma. Ó, foi o cachorro que brigou, não briga vocês. E era uma guerra, filho. Ah, foi eu começar, meu filho, a olhar os cachorros dos irmãos. O primeiro serviço que me deram na igreja. E o bairro chamava Risca-Faca. Filho, lá em Piracicaba. Se você for por lá e conhecer Piracicaba, pergunta lá se existia um bairro que chamava Risca-Faca. Você não acredita, depois que a igreja estabeleceu lá, sabe como passou a chamar o bairro? Jardim das Flores. Agora é Jardim das Flores. Como ser filho do pai muda até o nome do bairro. É maravilhoso. É maravilhoso esse Jesus. Ele é maravilhoso. Que glória a Deus, aleluia. Então, meus filhinhos, eu passei a vigiar os cachorros, passei a ser notado agora. Eles largavam de brigar com o cachorro, vinha brigar comigo também, filho. É isso aí, filho. Eu tinha defeito, aí eu tinha defeito também. Então, meu irmão, quando você se coloca como luz, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ora,
Se você é uma luz no trabalho onde você está, meu filho, não cuspa no chão. Não aperte a mão de uma pessoa sentado. Levante-se, olhe nos olhos dela. Ouça com atenção o que a pessoa está falando. Não zombe de pessoas. Não fique criticando o defeito de pessoas. Porque você está sendo notado, notada. Seja uma pessoa ilustre lá naquele lugar. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela veio reclamar do marido. E eu disse assim, olha, as mulheres elas têm uma criatividade muito maravilhosa. E diz que as mulheres elas dominam os homens, né? E os homens não gostam que o amigo saiba que a mulher manda nele, mas ela manda nele. Ou se manda, filho. Ela fala, o almoço está pronto, você tem que vir comer. Você tem que vir comer, filho. É assim, a coisa funciona mais ou menos assim. Você chega, a casa está limpa, tira o sapato e tem que tirar o sapato. Se não tirar o sapato, meu irmão, aí, meu irmão, complica tudo. Que aí mais tarde chega lá e fala, e aí, minha esposa, tem hoje, ela fala, tem morte, tem facão, tem espada aqui nessa casa, e pronto, aí acabou, meu irmão, aí o negócio complica, viu? Então, as mulheres mandam nos homens. Mas diz que mulheres sábias são aquelas mulheres que dominam homens medíocres. E o que tem de mulher que domina homens medíocres? Diz que elas são muito sábias. Então, meu filho, eu e você temos que entender que para ser filhos da luz, nós precisamos ser sábios, filho, para dominar essas pessoas. Como pode essa pessoa estar dominando você, te colocando apelido no trabalho, deixando você irritado, deixando você chateado? Não, filho, elas não te dominam. Você é uma pessoa ilustre, abençoada. O Senhor disse também que nós somos tempero. Olha, meu irmão, eu vou ser sincero, você tem uma noção do que é ser sal para temperar, filho? Às vezes, eu choro comigo mesmo de saber o tempero que Deus colocou em mim. A questão do iodo, porque o sal precisa de iodo, né? Ele precisa de iodo. Então eu fico pensando, tem hora que eu choro nos pés de Jesus e digo, Senhor, muito obrigado por ter esse tempero, né? Porque às vezes eu chego num lugar, numa empresa, num comércio, e eles, o pastor chegou aí, para de falar nisso aí, Puxa vida, que tempero abençoado é esse, gente? Como as pessoas veem a gente como tempero? Como isso é maravilhoso, filho. E tem uma coisa, meu irmão. Como pode você, meu irmão, ser luz só lá dentro da igreja? Diz que na casa é um leão, na rua é um embrulhão, e na igreja é um santarrão. Olha que negócio doido é esse, filho? Não, filho, Jesus não é isso não, filho. Então, meu irmão, se nós somos luz, e ele disse luz do mundo, e a palavra mundo que ele está falando não é cosmo, é antropomos, massa humana. Você é luz para a massa humana. Eles vão ver em você um tempero que eles não encontram em qualquer religião por aí, filho. Você tem um tempero diferente, eu tenho um tempero diferente, nós temos um tempero diferente. Então, filho, nós vamos ser chincalhados, nós vamos ser escorraçados, nós vamos ser caluniados, injuriados, perseguidos. Né? Então, meu irmão, é isso aí, filho. Ora, você já foi, por exemplo, você viu alguma filmagem da Serra Pelada? Eu fiquei muito tempo meditando sobre Serra Pelada, porque eu vi aqueles caras quase tudo pelado, né? Tirando lá o ouro em pó lá, achando as pepitas, aquela bagunça toda. Depois fui descobrir que Serra Pelada, porque ela tinha acho que 140 metros de altura e tinha muitas árvores sobre ela. De repente eles passou lá, não tinha mais árvore, estava tudo pelado, já começou a furar. Então passou a falar Serra Pelada, porque eles pelaram tudo para poder arrancar o ouro que estava lá. Diz que furaram, diz que eles baixaram os 140 metros de altura e entraram mais 180 metros de profundidade. Você imagina, meu irmão? O que é o ouro? O que vale o ouro, meu irmão? E nós somos pessoas que somos realmente buscadas, vasculhadas para achar pessoas que sejam justas nessa terra. Não se acha mais pessoas justas. Você está trabalhando nessa empresa e de repente alguém te convida para fazer do conluio aí, da fraude dessa empresa, do roubo, da extorsão dessa empresa. E você entra no meio do negócio. Não, meu irmão.
mas se eu não entrar, pastor, eles me mandam embora. Que manda embora, filho? Você foi porque você é justo, você foi porque você é uma pessoa temente a Deus. Então não adianta isso, meu irmão. E aí você vai pegar dinheiro aí de roubo, de fraude, de extorsão e vai dizimar numa igreja, filho? Está tudo errado, filho. Não, filho. E o dízimo seu, a oferta sua, não quer dizer que Deus vai te abençoar porque você está dizimando, ofertando. Não, ele diz que você está fazendo prova de Deus. E essa prova de Deus, ela vem de várias dimensões por uma atitude que você tomou em ser fiel para ajudar a manter aquela estrutura onde agregam pessoas para ouvir a palavra de Deus. Pronto, e acabou, filho. Então nós temos que pensar que nós somos pessoas chamadas. Né? E que Deus possa abençoar você com essa palavra. Que Deus possa estar te dando graça sobre essa palavra que estamos aqui meditando nela hoje. Né? E o último texto que eu vou ler aqui, e eu vou deixar um louvor abençoado para você, vou fazer uma oração. Põe aquele louvor aí, filho. Põe com a minha fofa aí, que ela está me ouvindo. Ela ontem ficou brava comigo, ficou chateada comigo, e eu quero que ela seja uma fofa abençoada. De coração para coração. Depois você vai pôr. Minha fofa, é para você, viu, minha menininha? Eu te amo. Você é brava comigo, mas eu te amo, menininha. Você é do meu coração. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, ele diz o seguinte: não te envergonhes por quanto do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarceramento, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo estava preso, encarcerado, como que se fosse um bandido, um charlatão, como que se fosse um criminoso, um subversivo contra o Estado. E Paulo disse: eu não me envergonho, eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui nessa prisão porque eu vou pregar para Nero. E ele foi lá pregar para o Império Romano, filho. Foi lá pregar para aqueles tribunos lá, filho. Foi, não me envergonho. Deus usou esse caminho. Então muitas das vezes Deus está usando uns açoites, uns projetos na minha vida, que eu sei lá o que é, mas no fundo, eu vou ser útil para o reino de Deus. Porque o filho, ele vai cuidar do pai até a morte. Nós estamos aqui como embaixadores, cuidando dos fatores do filho, que não está morto, que ressuscitou, que está vivo, e um dia ele virá buscar nós. Que Deus te abençoe, um abraço do coração do pastor Silas. Vamos orar. Jesus amado, eu te louvo, Pai, por esta palavra desse dia, que os teus filhos possam ser justificados, Pai, por as lutas que nós enfrentamos e pelo testemunho que damos. Nos ajude, Pai, a vencer esse mundo, assim como o Senhor venceu, Jesus. Cobre com teu sangue, não deixa que o teu filho esmoreça a fé. Nós estamos sendo corrigidos por um Pai bondoso que nos ama. Não é um inimigo que nos está nos corrigindo e nos açoitando e escravizando. Não é esse demônio que tem feito a humanidade sobrejugada, Senhor, a escravatura dos desígnios da maldade, com vícios e atrocidade. Nós temos um bondoso Pai que nos corrige e nos castiga porque nos ama. E nós a recebemos